Já é habitual a presença da nossa equipa aqui em Lisboa no encontro de produtores independentes de televisão, uma iniciativa que já teve em cima da mesa temas como financiamento, a exportação e internacionalização. Desta vez não houve margem para dúvidas. Foi tempo de falar perante a atualidade da inteligência artificial. Com a inteligência artificial a ganhar capacidade de desenvolvimento em vários setores e em grande velocidade, este é um tema em cima da mesa, transversal à sociedade. Com a produção independente de televisão portuguesa a procurar os mercados internacionais, é cada vez mais notório o facto de como a inteligência artificial impacta com a produção audiovisual, quer nos meios de agilização de produção, quer nos próprios conteúdos. Nada melhor do que passar um dia a pensar aprofundadamente sobre o assunto através do 9º Encontro de Produtores Independentes de Televisão realizado em Montes Claros. Será que esta é uma nova ferramenta ou ameaça? O produtor está mesmo a meio caminho, que é para o produtor vai ser muito bom em termos de produção, em termos de meios de produção e de técnicas de produção. Tem imensas ferramentas disponíveis para agilizar esses procedimentos, mas por outro lado o produtor tem consciência que não quer que o criador deixe de existir. E aqui estamos a falar de criador enquanto argumentista e o realizador. Esse talento tem que continuar e tem que ser alimentado no bom sentido e continuar a trabalhar com pessoas, não é? Portanto, eu acho que o que tiramos daqui é, de facto, utilizar a inteligência artificial da forma que é melhor para agilizarmos uma série de processos, mas ter presente sempre a proteção da criatividade e da propriedade intelectual. Com diferentes painéis, foi possível compreender como os portugueses encaram a inteligência artificial e como a mesma pode ser relevante para quem produz conteúdo. António Gomes apresentou um estudo que demonstra o olhar dos portugueses quanto às questões da inteligência artificial e da produção audiovisual. Por um lado, ainda existe algum desconhecimento. Uma parte das pessoas tem uma predisposição para quererem falar, porque como é um tema super atual, então vamos falar sobre inteligência artificial. Mas, na verdade, aquilo que é a definição conceptual do que significa, as suas chamadas ramificações e as suas compreensões conceptuais, percebe-se que não é uma coisa clara. E, portanto, o resultado do estudo é muito engraçado, porque começa por termos uma porcentagem dos portugueses com algum peso e dizer eu não sei o que é a inteligência artificial. E depois temos aqueles que tentam dizer o que é que ela pode significar, que eu creio que navega mais ou menos à volta da mesma ideia, que é a máquina, um robô, é engraçado, não é? Uma máquina, um robô, a conseguir replicar determinadas dimensões do ser humano, seja pensar, seja ter uma ideia, seja desenvolver um conteúdo audiovisual. Pronto, essa é a parte com que eu comecei a apresentação, para explicar precisamente o que é isto, de algum desconhecimento por parte dos portugueses do que é a inteligência artificial. Depois, o que é que nós vimos? Vimos, para quem depois de perguntarmos o que é que achavam que eram, ou o que é que pensam que é, fomos atrás de aspectos positivos e negativos. Eu acho que aqui, fazendo um bocadinho um resumo, os negativos, percebe-se o receio sobre a consequência de ao trazer eficiência de processos e não só estar em causa postos de trabalho, portanto, uma das grandes preocupações. Outra preocupação claramente tem a ver com a invasão da privacidade, portanto, haver riscos, digamos assim, de cada vez mais, através destes mecanismos ou destes dispositivos, o que seja, saberem mais e mais de mim, e depois tudo aquilo que tem a ver com a produção de conteúdos audiovisuais que são falsos, ou seja fake news, seja não seja news, ou seja, a utilização desta, sobretudo em sede de conteúdos audiovisuais, destas ferramentas para produzir alguma coisa que não é a pessoa, não foi ela que disse aquilo, naquele determinado contexto. Fica o medo se a nova geração estará em casa a produzir sozinha e se podem surgir conteúdos falsos. Mas o certo é que se trata de uma ferramenta eficaz e útil, segundo o olhar dos oradores presentes. É uma oportunidade de valorizar o produto. Uma ferramenta que facilita, mas não pode fazer a produção audiovisual inteira acontecer. A inteligência artificial veio para ficar, mas tem de ser regulamentada para que seja um meio facilitador, mas que não coordene no processo.
vemos que a população portuguesa reage positivamente, ou seja, o saldo é positivo para, por exemplo, todas as componentes de produção de ficção que não tenham a ver com a componente humana. Isto é, se for os exteriores, se for, como nós próprios perguntávamos, imagens de ação de um filme ou de uma série, todas essas dimensões que podemos chamar acabamentos, finalizações, que no fundo aportam espetacularidade ao que estamos a ver, mas que não têm a ver com o ator, digamos assim, e com a representação do ator, tem uma aprovação bastante significativa. E, portanto, eu acho que aí, numa lógica de produtores, tudo o que significa trazer eficiências de processos nessa parte, ou seja, pedir à máquina para fazer, ou para rematar, ou para produzir uma parte do conteúdo, no fundo é combinar na imagem duas coisas. A parte humana, propriamente dita, de representação, se for ficção, mais qualquer coisa que pode não ser necessariamente um cenário natural. As pessoas há uma predisposição, porque há ali uma outra frase muito gira, que é, nós com a inteligência artificial, 40% dos portugueses concordam muito que vamos ver séries e filmes, ou seja, vamos ver ficção, como nunca vimos. Portanto, há uma expectativa de se ver ainda maior espetacularidade. Ou seja, ela ser capaz de criar mundos, imagens, ou seja, a própria câmara estar num outro sítio e mostrar-nos uma perspectiva que nunca existiu. Como habitual, foi também apresentado o Anuário do Setor Audiovisual em Portugal, onde ficou espelhado que as gerações mais novas estão afastadas da televisão e que a internacionalização e presença nas plataformas pode ser uma opção de começarem a ver produção nacional. A televisão continua a ser agregador das famílias, mas com o tempo e a idade é preciso saber cativar. Apesar do destaque para a inteligência artificial, as questões de financiamento e internacionalização não estão esquecidas pela Associação de Produtores Independentes de Televisão, que lançou um projeto de internacionalização em conjunto com os seus associados. Teve início em janeiro de 2024 e pretende levar a produção nacional cada vez mais longe. Tem sido muito interessante ver a adesão dos produtores, porque o projeto tem vários eixos, muito focado na promoção dos nossos conteúdos em mercados internacionais, em que nós apoiamos os produtores, além de os incentivarmos, apoiamos depois financeiramente a ida dos produtores a mercados internacionais, a captarem coproduções. Também apoiamos formações, muitas até na inteligência artificial, por exemplo, que são fundamentais para levar a cabo. E a própria associação está disponível a levar a cabo uma série de atividades que vão ajudar os produtores a conhecer outros players dos mercados, organizando reuniões entre eles, e todo esse projeto iniciou-se agora. O projeto é há 2 anos, portanto 24 e 25, termina com o encontro da APIT 2026, mas está a ser muito bem recebido pelos produtores, e prova disso mesmo é o aumento das idas aos mercados internacionais, e que tem sido muito positivo. Quanto à produção independente de televisão, em Portugal, os produtores locais têm espaço nos mercados e devem aproveitar os desafios. Nós, de facto, somos um país à escala, com, alguém dizia ao João, 9 milhões 800 e tal espectadores, portanto temos que viver com estes condicionalismos. Eu não posso deixar de falar da AI, eu vou só explicar porquê. Porque a AI comporta uma série de riscos para um ecossistema pequeno como o nosso. Isto é, o aumento ou a probabilidade dos grandes players, leia-se mercados, de facto poderem produzir e crescer na produção dos conteúdos, e no fundo os produtores que estiveram aqui, que aqui estarão e que aqui continuarão, jogarem um jogo do gato e do rato, ou se quisermos da formiga e do elefante. Isto é, os elefantes da vida, sejam os streamings financiando a produção, vão sempre dar passos para avançar e para abanar o mundo todo, como um elefante quando bate com força, e a formiga correr atrás, no fundo replicando ou tentando inovar. Não é fácil, é inequívoco que estamos perante uma indústria que é uma indústria com um crescimento exponencial da geração de conteúdos, e, portanto, é óbvio que há espaço. Espaço que não tem só a ver com ficção, tem a ver com documentários, tem a ver com tudo aquilo que é um mundo hoje menos baseado na palavra e mais baseado na imagem. E não é por acaso que nós vimos que, logo no início, na caracterização dos hábitos dos portugueses, eles veem tudo e mais alguma coisa, seja em televisão por cabo, seja FTAs, seja streaming, e depois tudo aquilo que são os hábitos que têm em sede das redes sociais e dos YouTubes da vida. Portanto, a imagem é hoje uma coisa poderosíssima. O conteúdo audiovisual, isto é, a imagem dinâmica ainda mais, em crescimento, e portanto as pessoas, como espectadores, seja em Portugal ou fora de Portugal, nós iremos atrás deste movimento
Os desafios da inteligência artificial debatidos com oradores internacionais e nacionais, mas também vistos pelos generalistas, afinal de contas são eles a montra da produção independente. Um momento sempre esperado e que marcou mais um encontro de produtores independentes de televisão em Lisboa, onde a troca de conhecimento e de experiências enriquece toda a produção nacional.